nós estamos aqui essa noite, num sábado à noite chuvoso, e aí você olha para uma igreja que se envolve, né, com essa temática que é importante, que é crucial, porque é uma temática que está no coração de Deus. A Bíblia fala de sexualidade. Deus pensou e criou sexualidade. O que acontece a partir de Gênesis 3 não é que Deus perdeu o controle, ele é soberano. Acontece que o homem quis ganhar o controle. Aí que a coisa ficou um pouco mais complexa. Então, Deus ele continua soberano na história. E é sobre essa história que a gente vai estar falando aqui. Então, eu me chamo Mariana Ventura, mas você pode, por favor, me chamar de Mari. Eu sou missionária na organização chamada Jovens com uma Missão, que é a Jocum, e sirvo anualmente por alguns dias na Missão Avalanche, onde eu estou sendo generosamente, discipulada e ensinada pela Andréa. E aí a gente está caminhando nesse processo, porque a gente está entendendo o tempo todo de que as escrituras falam a respeito de sexualidade. Então, eu sou carioca, sou filha do Carlos e da Valéria. Se eu fosse mostrar para vocês uma foto da minha família, não caberia na parede. Acredite, é uma família muito grande. E graças a Deus a minha família está procriando, Então aí a coisa está só aumentando, Teve um dia que eu olhei para minha família, para que chamar visitante, Não tem a menor necessidade, minha família é muito grande, Sou uma tia muito babona, mas compro mais livros do que consigo ler, tomo mais café do que deveria, mas eu acho que uma coisa que atualmente tem, em uma frase, eu poderia falar quem sou eu. Eu acho que eu sou aquela que foi resgatada, sabe? Acho que é por isso que a história de Boaz mexe tanto comigo. Então, eu sou aquela que foi resgatada e que não pode perder os olhos do seu resgatador. E eu espero que todos nós tenhamos essa convicção de que nós fomos resgatados, E que a gente não tire os olhos daquele que nos resgatou. Amém? Então, eu vou chiar muito, o pessoal do som, fique em paz, tá? Não é microfonia, não é nenhum problema que você está tendo no seu aparelho de som, sou só eu com um microfone na boca. Amém? Então, vamos continuar celebrando, E o motivo de celebração que eu quero compartilhar com vocês é que eu acho que você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui essa noite. É um sábado à noite, 2 de setembro? 2 de setembro, chuva do nada para lugar nenhum, e uma igreja se reúne. Por que a igreja se reúne? Porque os campos estão brancos. E é por isso que a gente se reúne. A igreja se reúne porque a gente tem fome, a gente já encontrou o autor da nossa fome, mas a gente compreende que tem pessoas que ainda flertam com muitos outros tipos de fome. Então é por isso que a gente se reúne. A gente se reúne não para fazer com que o outro entenda o evangelho, mas fazer aquilo que a igreja que entendeu o resgate sabe fazer de melhor no Espírito Santo, que é anunciar o evangelho. Então, para a gente falar de sexualidade essa noite, primeiro bola aí que eu quero levantar com você é que a sexualidade ela está de mão dada com a identidade. E eu não posso falar de sexualidade e identidade sem me lembrar que eu tenho um autor. Nós não podemos falar desse assunto se a gente não lembrar de que antes de no princípio já havia um Deus incriado. E esse Deus incriado, ele soprou o fôlego de vida na humanidade. Esse Deus incriado, ele pensou estrutura e direção. Esse Deus incriado criou macho e fêmea, deu mandatos para ambos, para que nós pudéssemos anunciar esse evangelho e cuidar desse mundo até que ele venha. Então respira, porque nada que é seu, você é só mordomo daquele que em breve volta para resgatar o que é dele. E até ele voltar, a gente tem essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, para a gente falar de sexualidade, a gente precisa entender uma coisa muito interessante, que por inúmeras vezes as pessoas vão nos procurar, essas portas abertas dessa igreja, trazendo queixa para a gente. E essas pessoas vão trazer frutos. E nesse fruto ela vai se apegar. Nesse fruto ela vai acreditar que é a identidade dela. Então, talvez você, ou quem está entrando pela porta dessa igreja, acredite que você é um fruto. Então, você pode dizer que você é um viciado em pornografia.
Talvez você diga que você é um viciado em sexo, você é viciado em compras, você é viciado em comida, você é viciado em gente. Talvez você possa dizer que você é um mero consumista, que você é um comedor compulsivo. Você pode dizer, de repente, que você está na prática da homossexualidade. E eu quero te dizer que você continua apresentando fruto. Porque o Evangelho não é uma comunidade terapêutica que lida com fruto. O Evangelho vai lidar com o coração, que é mais enganoso e perverso do que todas as coisas. Então é impossível falarmos de sexualidade sem falar do coração. Porque é no coração, a nossa cabine de comando, que vai centralizar o nosso assunto. Então, na maioria das vezes, as pessoas vão trazer sintomas, e muitos sintomas para a gente. Ah, Mari, eu sou dependente químico. E aí, de repente, para você, a dependência química parece tão ampla e distante da gente, não é? Conversei com uma pessoa recentemente que, se eu te contar no que ela era viciada, você não acredita. Em antigripal. Para ela não adoecer e ela ter que trabalhar. Então, quando ela pensava, ela tomava 2 antigripal, 3 antigripais. E aí o vício, ele vai batendo na sua porta bem devagar. Fique em paz, que ninguém acorda compulsivo. A coisa vai acontecendo gradualmente. Engoliu, assassinei o português. E é impressionante como a gente pode estar muito bem intencionado a lidar com essas questões. As pessoas estão em dores. E na oração do pastor, que ele levou a gente ali para um quartinho de oração, amo. Porque eu sou uma presbiteriana do coque. Entendeu? O meu coque, ele está em algum lugar aqui. Mas eu sou do coque. Então, quando ele nos chamou para orar, eu sou uma pessoa que eu escuto muito. E ele falou uma frase na oração dele. Que ele falou assim, calma, pastor, foi uma benção. Ele falou na frase dele assim, traga ao nosso coração o sentir a dor do outro. Isso é essencial. Porque às vezes a gente está tão preocupado em resolver o problema que a gente esquece que quem está trazendo um problema é uma pessoa que possui imagem de Deus e está em sofrimento. Então a gente precisa ouvir, a gente precisa caminhar. Só que às vezes na nossa boa intenção, a nossa ansiedade toma conta e a gente quer logo resolver. Só que essa resolução fast food, ela tem data de validade, porque ela vai dar folha no galho. E a gente sabe que vida com Deus dá fruto, a gente não fica só na folha. Então a boa intencionalidade, ela é incompleta na nossa relação com o ser humano. Porque de boas intenções, já diria a senhora, minha mãe, o inferno está cheio, assim mesmo que ela falava. Que ela fala, né, meu Deus, minha mãe está viva. Mas a boa intenção é insuficiente. Porque não é a boa intenção que vai confrontar o coração humano. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser bem administrada. A palavra de Deus, ela precisa ser bem colocada. Não é você soltar um versículo bíblico e, eita, coisa linda a pessoa viveu. Não. A gente precisa saber por que a gente está falando da palavra de Deus e como estamos expondo a palavra de Deus. Então, o nosso segundo ponto a respeito da sexualidade é lembrar que a sexualidade, isso daqui é uma frase que você vai me ouvir falando muito. Esquece tudo o que você pensou a respeito de fruto. Tudo que você entrou aqui achando assim, eita, a gente vai descobrir a cura do dependente químico. Nós vamos descobrir a cura gay. Nós vamos descobrir a cura para a minha falta de limite nas minhas compras. Nós vamos descobrir a cura para o tanto que eu como, ou para o tanto que eu durmo, ou para o tanto que eu trabalho. Porque sexualidade, gente, está dentro da sua identidade, é intrínseco, está de mãos dadas. Então, mais uma vez, esquece o fruto. A gente tem que trazer para o nosso coração e examinar a nossa vida.
Então, sexualidade não necessariamente vai ter a ver com a sua cintura para baixo, tá bom? Tem a ver com a sua cintura para cima. É do seu coração que a gente vai falar nesses 2 dias aí. Então, aperta os cintos, vamos dar a mão para o Espírito Santo e vamos seguir nessa descoberta com ele. Porque a gente precisa ter a nossa vida examinada. Então, a gente vai falar muito de cosmovisão. Talvez eu use muito essa palavra o tempo todo. Porque cosmovisão, o que é cosmovisão? Cosmovisão, de uma forma bem simples, mas não simplista, são visões de mundo. E se você tem uma visão de mundo, eu ando muito, então se você tem labirintite, toma o seu remédio que vai dar certo. Tá bom? Para a câmera é ruim, vamos dar certo. Cosmovisão é uma visão de mundo. Só que se você tem essa visão de mundo, você se move e você existe por essa visão de mundo. Eu não posso vir aqui e simplesmente falar que a sua visão de mundo é errada sem colocar algo no lugar. Tem tempo que você está construindo a sua vida em cima dessa visão de mundo. Tem tempo que você acreditou que você é a sua história. Tem tempo que você acreditou que você é fruto de um abuso. Tem tempo que você acreditou que você é fruto do acaso. Tem tempo que você acreditou que você é fruto da aleatoriedade. Então, quando eu respondo algumas perguntas básicas da cosmovisão, a gente precisa compreender sobre o que é essa jornada. Porque a resposta quem sou eu, a resposta para a pergunta quem sou eu, norteia quem de fato a gente acredita. Então, responder quem sou eu vai nortear quem eu adoro. Porque geralmente, bons crentes engajados, a gente responde rapidamente quem nós somos, não é? Quem sou eu? Sou filho de Deus. Eu chego e me arrepio. Contudo, isso daqui não é para trazer desesperança para o seu coração, em nome de Jesus, tá? Contudo, a minha pergunta é simples. Filho de Deus beija em qualquer boca? Filho de Deus amado do Pai deita em qualquer cama? Filho de Deus assiste qualquer conteúdo na internet? Filho de Deus se veste de qualquer maneira? Filho de Deus come qualquer coisa? Filho de Deus tem a responsabilidade da filiação do que é ser filho de Deus. Então, responder quem sou eu pode ter uma disparidade. Eu posso responder do lado de cá do púlpito que eu sou filha amada do Pai. Mas do lado de cá do púlpito, eu posso simplesmente ser uma compulsiva por açúcar, porque é no açúcar que eu descanso. Logo, eu não tenho Deus como meu Criador e como aquele que criou o descanso. E aí a gente pensando que o nosso problema é pênis e vulva. Né? Doce ilusão. Porque a gente está lidando com o nosso coração. Então nós precisamos ter a nossa visão de mundo examinada. Porque responder quem nós somos vai orientar os nossos amores. E o que é que a gente está amando? Quem estamos amando acima de todas as coisas? O que é que a gente tanto ama? Eu vou falar com vocês mais para frente dos compromissos do nosso coração que me chamam bastante a atenção. Porque o nosso coração ele pode ter vários compromissos. E eu não estou dizendo que você não ama a Deus. Não sai daqui desesperado e se joga na frente de um carro no nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que a gente pode repensar como nós amamos a Deus. Tem um filme que eu gosto muito. Eu sou meio da cultura pop, tá bom? Então, assim, se isso te escandalizar, não procura o pastor, senão ele não me convida de novo. Você guarda para você. Mentira. Mas tem um filme que eu gosto muito, que é o Piratas do Caribe. Não sei se você já viu. Eu acho que é no segundo ou no terceiro filme, tem uma cena que me chama muita atenção. O Jack, que é o protagonista do filme, ele possui uma bússola. E essa bússola do Jack aponta para aquilo que ele mais ama. Veja bem que analogia sensacional. Porque a vida do crente é assim, ele não tem um minuto de paz nem vendo filme.
Entendeu? Ele vai ver um filme dali, ele vai ter um insight, ele vai escrever um negócio. Entendeu? A vida do crente é assim. E eu tô lá, só no meu tempo de ócio. O Jack, ele empresta a bússola dele para Elizabeth, que é uma outra protagonista do filme. E eles estão procurando o baú que carrega o coração do David Jones. Muito simbólico tudo isso. Muito simbólico. E eles estão lá na areia, cavucando, cavucando. E a Elizabeth está com a bússola na mão. E a bússola apontava para o quê? Para o que ela mais amava, lembra? E o que ela mais amava? O que ela estava procurando? O baú do David Jones. Mas a bússola dela estava apontando para o Jack o tempo todo. Mas na mente dela, ela amava o descobrir onde estava a bússola. Porque a nossa mente não necessariamente, o que está na nossa mente não necessariamente desceu para o nosso coração. É necessário deixar a informação decantar. A gente pode ter na nossa mente uma ideia racional de Deus. Mas o viver Deus é necessário revelação. Então, no momento daquela cena, ela começa a sacudir a bússola, e eu, tá bom, já entendi. Porque os nossos amores, eles pesam como se fossem uma âncora na direção daquilo que nós amamos. Então, a gente pode disfarçar por muito tempo, mas o que a gente ama, uma hora vai dar fruto. Uma hora vai aparecer. Então, talvez eu, por ser missionária engajada, talvez eu ame missões e não ame o Deus da missão. Talvez eu ame tanto os povos, ame tanto a oralidade, levantar pessoas para a tradução da Bíblia, que eu posso facilmente fazer isso sem me relacionar com Deus e não ser filha e ter um relacionamento só de escrava. Mas na minha cosmovisão, na minha visão de mundo, eu acredito veementemente que eu sou filha. E na minha mente, eu ajo como filha. Mas nas minhas ações, eu interpreto a Escritura de outra forma. Eu espero que vocês estejam sabendo aonde a gente quer chegar com tudo isso. Porque a nossa mente, os nossos lábios, a gente pode declarar e declamar versículos bíblicos como ninguém. Mas na nossa identidade, a gente ainda não sofreu o impacto do que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é pesado, é um privilégio. Ser filho de Deus não é uma coisa, um movimento que você pode fazer. Isso é um movimento monergista, já foi feito. Agora, como a gente vai agir diante dessa ação, requer de nós um relacionamento com Deus. Porque se eu não sei responder quem eu sou, eu tenho uma vida líquida. E tudo que é líquido, gente, é completamente passageiro, se torna vapor e vai-se embora. Então, quem é você sem o ministério da igreja? Quem é você sem o seu certificado? Quem somos nós sem a roupinha bonita que a gente quer comprar? Quem é a gente sem o Nubank? O Inter agora, que está bombando, né? O jovem agora, tudo que é conta no Inter. Quem somos nós diante dessas coisas? Porque a gente precisa, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Veja bem, a gente transformou esse versículo num contexto tão humanista que eu fico rindo por dentro, mas com respeito. É com respeito. Porque a gente esquece que agradar a Deus é um movimento dele também. Então, se ele vai satisfazer o desejo do meu coração porque eu estou agradando, ele está satisfazendo a ele mesmo. Porque o nosso coração é mau e a gente precisa voltar para o Senhor durante todo o tempo. E são coisas muito sutis que podem estar tomando da nossa identidade de filho e filha de Deus. Pastor, na introdução da palestra, desse tempo que a gente vai ter de conversa, como eu disse para vocês, eu sou muito atenta, eu escuto muito. Eu não sei até onde isso é bom. Isso é bom, Bel? Bom.
Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que ele trouxe a frase. Porque o que está acontecendo nessas ideologias estão tentando afetar as nossas mentes. Mas eu quero, com muito respeito, ampliar a frase do pastor. O que eles estão fazendo é só alimentando algo que está no nosso coração chamado idolatria do eu. O nosso self. A verdade é que a gente já está desejando alguma coisa em certo ponto. Aí quando a gente encontra alguém que dá uma ideia que corrobora com aquilo que a gente idolatra, deu match. A conta fechou. O povo não está precisando ter muito trabalho não, gente. Desde Gênesis 3, o povo não está precisando ter trabalho. O coração do homem é mau. Muitas vezes a gente quer aquilo dali. O livro de Gênesis traz para a gente uma situação muito importante, que o livro de Gênesis ele mostra que muitas vezes nós somos comprometidos com a aparência de verdade. Aonde, Mari, que Gênesis mostra isso? Eu vou rapidamente contar para vocês o que eu sei que vocês provavelmente já sabem. O livro de Gênesis ele foi escrito por uma galera tranquila e que sabia de fato quem era. Contém deboche e ironia. O livro de Gênesis foi escrito por um povo que estava perdido, sem saber da sua história, batendo cabeça e falando assim, ei, o que está acontecendo? Então Moisés para e ele tem a incrível ideia dele mesmo, não. Então Moisés, inspirado, começa a escrever o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis aponta para a gente um caminho muito interessante. Ele aponta para a nossa jornada, que a nossa jornada não é sobre o que nós amaremos, mas se nós amaremos a Deus acima de tudo. Então o livro de Gênesis, muito sabiamente, começa a colocar, ali você vai ter estrutura, você vai ter direção. O que é tanto isso que você fala, Mari? Você vai ver que lá em Gênesis 1, se eu não me engano, versículo 14, o Deus que criou todas as coisas, ele criou uma estrutura para aquilo que ele criou. Então ele vai falar assim, Moisés, tome nota. Meu sonho era ser jornalista, gente, só para falar para alguém, tome nota, ia ser sensacional. Então ele fala assim, Moisés, tome nota. Então Moisés vai lá e começa a escrever. Olha, eu criei 2 luminares para dividir as estações do ano, para iluminar. Então, o Deus que deu a estrutura, que criou as coisas, ele também deu uma direção para aquilo que ele criou. Presta atenção nisso. Ele deu uma estrutura. Ele nos deu corpos, por exemplo. Porque se tem uma coisa que como igreja a gente precisa falar, é de teologia do corpo. Você já parou para pensar que para cumprir com a grande comissão Deus te deu um corpo? Ele podia ter feito o Gasparzinho, mas ele te deu um corpo. Por quê? O corpo é uma ideia de Deus. Cuidado para a gente não estar vivendo um evangelho gnóstico. Não tem higiene pessoal, não tem cuidado com a alimentação, ou é anorexo, ou é bulêmico, ou está obeso, ou tem uma vaidade, é algo exacerbado dentro do seu corpo, e a gente não para pensar que, peraí, em Gênesis ele criou esse corpo, não me pertence. Qual é a tua ideia, Deus, para isso aqui que eu só sou mordomo? Ele deu uma estrutura para a gente. Será que esse Deus que deu a estrutura de corpo, ele também não deu a direção? Ele deu trabalho, multiplicação, serviço. Ele nunca falou para nós usarmos os nossos corpos de acordo com aquilo que a gente desejasse. Nosso irmão Salomão fez isso. E aparentemente ele não viveu uma vida tão feliz quanto ele gostaria. Tanto que ele termina Eclesiastes falando sobre isso. Fiz tudo o que podia. Mas no final de tudo, minha irmã, ame ao Senhor teu Deus e guarde os mandamentos. Porque não vale a pena seguir o nosso coração. A gente vai combinar uma coisa aqui. Você nunca mais vai falar assim, ó. Siga o seu coração. Vamos combinar? A gente vai combinar assim, ó. Só se vive uma vez. Mais hedonista que isso, só dois disso. Entendeu? E a gente vai combinar. Essa aqui para mim é a cereja do bolo. O que importa é ser feliz. Chega, me arrepio. Só que não.
Porque se a gente for olhar para a narrativa bíblica, e aí eu peço uma licença aqui, mas se a gente for olhar para a narrativa bíblica, você acha que Abraão estava levando Isaac para o sacrifício feliz? Eu não consigo imaginar, eu não tenho filhos, mas eu tenho 5 sobrinhos, eu acho. Não é um amor de mãe, mas eu julgo te dizer que é um amor parecido. Não é não, Rose? Então, eu não consigo me imaginar indo com um sorriso de orelha a orelha e não sacrificar o meu filho. Eu não consigo imaginar, né, os profetas tendo que dar aqueles recados que eles davam com um sorrisão de orelha a orelha. Porque diante da narrativa bíblica é mais importante obedecer do que ser feliz. Alegria é né? É fruto do Espírito. É a nossa afeição, é contentamento. Não tem a ver com você se sentir. E é isso que eu acho interessante. Porque falar de nós, contar a nossa história, explicar quem nós somos, vocês estão vendo como é que leva para o nosso coração? O que importa é ser feliz. O que importa é o que eu sinto. Se aquele dia no louvor você não se arrepiou e não saiu uma lágrima, não teve quebrantamento. Não é sobre o que se sente, mas é sobre o que se adora. Porque a gente pode começar a idolatrar o que a gente sente. Eu posso idolatrar a minha tristeza. Eu posso idolatrar a minha fome. Eu posso idolatrar a minha alegria. Eu posso ir idolatrando todas essas coisas e formar minha identidade em cima de todas essas coisas. Contudo, ainda pensando em Gênesis, e a gente não fechou esse parênteses, está tudo bem? A gente tem que lembrar da estrutura e direção. Logo, se a gente está vendo uma estrutura em Gênesis de corpos, tá? De adoração, você acha que esse Deus incriado, ele também não deu uma direção para o coração? Ele deu. Ele deu. E a direção que ele deu para esse coração foi: me adorem, relacionem comigo, olha para mim, conviva comigo. Então lá no Éden, que eu não tenho a menor chance de tentar imaginar o que foi o Éden, com a minha mente limitada, mas eu suponho que talvez seja um dos lugares, que talvez não, né? Que é o lugar mais bonito do mundo. E olha que eu já fui em lugar bonito, gente, com a licença aqui da minha miséria, porque tem coisa que só acontece com missionário e milionário. De verdade. E há uns anos atrás, o Senhor me concedeu, na sua infinita misericórdia, de viajar para o outro lado do mundo. Eu fui para a Tailândia e para o Camboja. Longe não, viu? E quando eu estava no Camboja, eu gosto muito de praia, carioca, graças a Deus. E lá no Camboja tem eu não sei o nome, esqueci, tem uma espécie de peixe que brilha à noite. Então, quando o mar quebrava assim na areia, gente, você via aquele monte de vagalume no mar. Era uma coisa linda. E eu fiquei parada assim, eu falei: Deus, isso aqui não se compara ao Éden. O Éden era perfeito. Não havia pecado. O jardim das delícias. O Deus da estrutura e direção caminhava com a sua criação. O Deus da estrutura e direção soprou fôlego de vida no homem e formou este homem alma vivente. Deu uma direção para esse homem. Então, quando a gente pensa em estrutura e direção, e eu estou batendo muito nesse conceito porque isso é importante para a gente sair daqui compreendendo. Se Deus lá em Gênesis, ele separou água e terra, não foi isso? Separou os animalzinhos aquáticos dos terrestres. Aí pegou macho e fêmea, ainda falou assim: é isso aqui, vocês vão governar. A gente governa por quê? Porque a gente é mordomo, entendeu? Então vocês vão governar, vocês vão multiplicar, vocês vão cuidar.
Vocês estão percebendo que ele está dando direção para tudo que ele criou? E um detalhe sensacional. Ele cria o corpo masculino e o feminino exatamente para se completar e para se conectar. Eu quero dizer para vocês com muito temor que eu respeito, na medida que eu sinto muito, quem deseja, quem escolhe viver de forma antagônica ao que as escrituras deram como estrutura e direção. Eu sinto muito, porque se não houver um arrependimento genuíno, vão pagar o preço. Mas eu também quero te convidar a acreditar e a crer que eles caminham pela visão de mundo que eles têm. Eles acreditam que aquilo é real, é a realidade que tem para eles. E visão de mundo não é tirada da noite para o dia. Visão de mundo precisa ser com tempo, é muita mesa, é muita conversa. E o coração precisa estar disposto. Se não houver um coração disposto, eu imagino que é como aquele texto que Jesus ele vai falar assim, não foi bem recebido? Sacode a poeira do pé. A gente tem que parar de achar que a gente é salvador do mundo. O Salvador já veio, gente, em breve ele vai voltar. Até lá, nosso papel é só anunciar, a gente não salva ninguém, não. Então tenha boas conversas, mas saiba o tempo determinado de todas as coisas. Do estar e do deixar de estar. Amém? Então, pensando nessa estrutura e toda essa direção que Deus deu, nós estamos diante agora do corpo. E esse corpo carrega uma coisa, você não vai acreditar no que é. Esse corpo carrega desejo. Esse corpo carrega prazer. Tem um livro de um pastor que eu admiro muito, chamado John Piper. E fica a sugestão de leitura, caso vocês queiram, que o nome é Plena Satisfação em Deus. E ele vai falar do prazer para a glória de Deus. Porque a gente acredita em alguma parte de nós, olha a cosmovisão aí, que o prazer é uma coisa tão demoníaca que não estava no Éden. O nome do lugar era Jardim das Delícias. Como que não estava lá? Você já pensou você comer uma fruta sem queda? Deve ser a coisa mais magnífica do mundo, deve ser extremamente prazeroso. Você já pensou você entrar num riachozinho, aguinha temperatura ambiente? É prazer puro, igreja. Mas a gente demonizou o prazer porque a gente esquece da estrutura dada por Deus para o prazer. Eu fico muito triste. Como eu contei para vocês, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Camboja, para a Tailândia. E eu fui fazer um trabalho muito tranquilo, graças a Deus, que a gente foi trabalhar com enfrentamento de tráfico humano. Uma benção. Uma equipe de 3 mulheres. Foi uma benção. E aí nós passamos por uma rua, a Tailândia, eu não sei se você sabe, mas é um dos maiores centros de prostituição do mundo. Do mundo. E aí eu estava passando pela rua e é muito triste você ver o que é o prazer para o mundo. Perdão, eu vou piorar a minha frase. É muito triste você ver o que é o prazer para quem não conhece a Deus. Porque pode estar aqui, pode estar me ouvindo, pode estar se ouvindo, mas talvez ainda não tenha descoberto o que é o prazer. Porque o prazer, gente, ele não está conectado só ao sexo. E detalhe, nem o sexo é para o prazer, ponto. O sexo não pode ser feito de uma forma egocêntrica. Ui, foi bom para mim. Bacana. E um negócio do outro, como é que está funcionando? Ele manifesta a glória de Deus também. Te sugiro ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, coisa linda. Né? Mas a gente demonizou o prazer. Né? Ou a gente divinizou o prazer. Então, quando eu estava andando lá no Camboja, eu observei o que aqueles que não conhecem a Deus veem como um prazer. Então, é sempre, uma mulher com chifre, rabinho de diabo, né? Segurando um tridente, uma maçã comida,
Tudo que leva ao prazer tem uma conotação demoníaca. Por quê? Porque Deus não dá prazer. Já cantava uma irmã, com licença aqui, pastores, uma irmã chamada Rita Lee. A dicotomia, a separação que tem na música amor e sexo. Amor é um livro, sexo é esporte. Esporte dá o quê? Adrenalina. Livro dá o quê? Canseira. De que maneira nós estamos vendo o prazer? O Deus do prazer. De que maneira que nós estamos sentindo prazer? O prazer ele tem sido ou demonizado ou divinizado ao ponto que nós escolhemos o tempo que a gente vai ter prazer. O tempo que você leva na tela do seu celular está te gerando dopamina. Será que você não está ficando com um viciozinho no seu celular? O tempo todo postando, é TikTok, é BeReal, é o que você pode fazer. Por quê? Porque você tem vício do ser visto, vício no clique. Oi? Tudo bem. Show. E vocês estão percebendo como é que esse tipo de ação vai moldando a nossa identidade? Mas facilmente a gente pode cantar Abba Pai e quebrantar. Contudo, o fogo estranho não sustenta no dia mau. O que sustenta no dia mau é saber que a criação nos aguarda com ardente expectativa, a manifestação dos filhos, dos ruiós, dos filhos maduros de Deus. Então, tudo que está acontecendo, seja aqui dentro, seja do lado de fora, é simplesmente que o mundo, que nós não sabemos responder a pergunta mais fácil e difícil do mundo: quem sou eu? Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu estudo, eu sou o que eu visto, eu sou o que eu como. Afinal, quem sou eu? Afinal, eu sou fruto de um estupro, afinal, eu sou fruto de um abuso. Que estrutura é essa que Deus me deu que eu não sei lidar? Que prazer é esse que eu não sei o que fazer? É porque talvez falte em nós um pouquinho de atenção ao que a narrativa bíblica nos ensina. Falta em nós olhar para Deus como o autor de todas as coisas. Falta em nós olhar para Deus como o autor da nossa fome. Falta em nós olhar para Deus como o autor da nossa vida, da nossa adoração. Porque o ser humano ele foi criado com o propósito de adorar. O ser humano ele é religioso. A pergunta é: ao que nós estamos adorando? Talvez estejamos adorando os frutos, mas a gente está longe que só de chegar na raiz. E o convite de Jesus para nós é lembrar do porquê Ele nos formou e lembrar que a estrutura que Ele nos deu, Ele também deu uma direção. Como, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos, porque eu acho que exemplos deixam a gente um pouco mais, sabe, a coisa fica melhor. Eu detesto coisa abstrata, gente. Né? A pessoa, você já percebeu, agitada, né? Desenha para mim que eu entendo. Então, quando eu falo estrutura criada em Gênesis, para o prazer, para o casamento, para os relacionamentos, eu quero que você pense numa coisa bacana comigo agora. Vamos lá. Eu estou segurando uma garrafa d'água, não é isso? Que ela foi criada com um propósito. O propósito dessa garrafa é para eu poder conseguir carregar os líquidos. Esse é o propósito dessa garrafa. Ela tem uma estrutura metálica, ela tem um temperamento, ela é toda afetada. Temperatura, perdão. Ela é toda afetada. Você bota o negócio de um café, de um chá, é um negócio que tem aqui dentro. Aí ela sustenta. Ela foi criada para essa estrutura. Qual o propósito? Sustentar a temperatura da bebida que eu quero ingerir. Tudo bem aqui? Contudo, se eu pego essa garrafa, com muito respeito, amor e carinho à Ana Carolina, que a gente vai usar o exemplo dos amigos, né? Eu pego essa garrafa e eu jogo na Ana Carolina. Num dia de fúria. A garrafa perdeu a estrutura dela de garrafa? Mas ela cumpriu com o propósito, com a direção dela? Não cumpriu.
mas ela também não perdeu a estrutura. E é nesse ponto que eu quero chegar com você para falar dos nossos corpos. O desejo, ele existe. Não necessariamente significa que você vai deixar de desejar. Calma, respira. O que eu estou dizendo para você é que a direção que você vai dar para o seu desejo vai dizer quem você ama. Qual é o amor que você está amando acima de todos. Eu posso desejar enlouquecidamente. E eu vou falar isso daqui não é para jogar um verde para a igreja não, em nome de Jesus. Eu posso desejar enlouquecidamente um bolo de doce de leite com nozes, que é assim, eu acho uma coisa linda. Mas eu sentar e comer todo esse bolo, eu estou dando uma estrutura correta para o que eu desejei? O evangelho, gente, não é sobre deixar de desejar. O evangelho é sobre renunciar o que se deseja. Olha os 10 mandamentos. Por que vocês acham que deixou aquilo lá? Não matarás, não roubarás, não darás. Porque Deus conhecia o coração do povo dele. Ele sabia que nós desejaríamos aquilo dali. Então ele já está falando, renuncie por amor a mim o que você está desejando. Renuncie por amor a mim, vai valer a pena. Porque os desejos, eles estão na nossa estrutura. Mas com a queda, e aí a gente vai chegar nisso, que amanhã a gente vai falar só de queda de manhã, vai ser uma manhã linda, vocês vão ver. Vocês vão sair daqui assim, regozijado. Estou brincando, mas a gente vai se esforçar. Então você pode pegar essa estrutura do desejo, do Gênesis, do jardim de delícias. O pecado entrou no mundo, e uma vez que o pecado entrou no mundo é depravação total. Quem te disse que se o mundo caiu, quem foi que te disse que o seu desejo não caiu junto com ele? Quem foi que nos disse que os nossos desejos são bons? Tudo caiu. Tudo caiu. E lá em Gênesis ainda, lembra que eu contei para vocês que o irmão está escrevendo Gênesis para um povo que não sabia muito bem quem era? Que babado é esse aqui? O que a gente está fazendo aqui? Ei, Moisés, dá uma luz. E disse Deus, haja luz. Então ele começa a narrar a história do povo. Ele mostra, olha, o Deus da lei criacional, que fez os céus e a terra, que deu estrutura e direção, que fez todas as coisas no tempo certo, que criou macho e fêmea e deu mandato para o corpo deles, tá? Que ele não fez o corpo e vai, siga um aleatório. Ele deu uma estrutura, uma direção e uma estrutura para esse corpo. Mas ele não deu só corpo. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 7, por favor. Pessoal, lá do slide, você pode pular para o homem desejante. Eu acho que é o terceiro depois desse. Arrasou. Eu vou ler para vocês, tá bom? Eu estou lendo na NVI. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma. E esse alma vivente, esse alma, em hebraico quer dizer nefesh. E isso aqui é sensacional para você compreender tudo que eu disse até agora. Tudo bem? Que nefesh, na tradução, quer dizer vida, alma, criatura, garganta, apetite, mas o termo principal quer dizer fome. Veja bem, Deus ele não fez só o corpinho bonitinho, tá? Uns redondinhos, uns mais magrinhos, grandinhos, pequenininhos, branquinhos, pretinhos, papel molhado. Mas ele fez, né? E aí ele foi criando, ele está lá, fazendo na sua diversidade, na sua beleza. E ele não só faz o corpo, como ele dá esse sentido, essa direção para o corpo. E a Bíblia vai nos dizer que ele nos tornou fome, alma vivente na tradução. E o que isso quer dizer, Mari? Isso quer dizer uma coisa muito interessante. Você tem que saber que algumas passagens na Bíblia, quando usa essa palavra nefesh,
Quer dizer que garganta faminta. E no dia que eu descobri isso, eu achei sensacional. Porque para o hebreu, toda vez que ele escuta a palavra nefesh, ele vai levantar a mão na garganta. O brasileiro, quando ele está com fome, onde é que o brasileiro leva a mão? No bucho. Nossa, estou morrendo de fome. O hebreu não. Por quê? Se Deus soprou na narina, isso eu achei extraordinário. Se Deus soprou na narina e o formou nefesh, que passa pela sua garganta, quando ele sente fome, ele leva a mão aqui. Porque ele entendeu que ele não está com fome, ele é com fome. Olha a diferença no verbo. Eu não estou, eu sou. Então esse Deus criado, ele forma em nós essa fome. Então a seu Adão e Dona Eva tinha fome de Deus. Tinha fome do relacionamento com Deus. Tinha fome dos mandatos cultural, social, espiritual. Tinham vontade de se relacionar com Ele, de cuidar da terra, de proclamar, de cuidar de todas as coisas, de multiplicar. Eles tinham essa fome, eles tinham fome de relacionamento, porque antes, no princípio, a gente tem que lembrar que nós já tínhamos um exemplo de como se relacionar. Porque dentro da comunidade tem comunhão, dentro da trindade tem comunhão. Acontece que muitas vezes nós estamos sendo comunidade e não comunhão. Porque onde a comunhão, a confissão de pecado, a partir do pão, a vida sendo anunciada e compartilhada. Então, Deus, ele sopra em nós essa fome. E aí, de repente, fica assim, mas era fome do quê, Mário? Fome dele, de se relacionar com ele, de habitar nele. E aí, seria muito bonito se hoje nós tivéssemos só essa fome, a nossa nefesh fosse só fome dele. Contudo, não é. Assim que o pecado entra no mundo, acontece uma coisa muito interessante. Isso aqui é voz da minha cabeça lendo a Bíblia, tá bom? Mas quando você vira a página, quando você está em Gênesis 3, em Gênesis 2, nós temos essa revelação do homem desejante. Esse homem que deseja, que ele é nefesh, que ele tem fome de Deus. Mas com a entrada do fenômeno do pecado no mundo, o homem agora ele tem fome de qualquer coisa. E esse homem que tem fome de qualquer coisa, eu poderia pedir a você para você, de repente, no Senhor, intitular as fomes que você tem. Pegar o seu bloco de notas e começar a pensar. Aonde que eu descanso? Eu descanso na HBO. Opa, a minha aliança de descanso com o Shabbat já foi quebrada. Aonde eu descanso? Eu descanso na pornografia. Opa, a minha aliança de descanso e de amor ao próximo e a Deus também foi quebrada. Aonde que eu descanso? No trabalho, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que gerir. Opa, a gente já achou uma nova fonte. Aonde que eu descanso? Eu descanso lendo, eu descanso estudando. Isso não é descanso. Isso é só você tentando mostrar para Deus que você é autossuficiente. E o descanso, ele é o antídoto de Deus contra a nossa autossuficiência. Uma coisa que está muito doida na minha cabeça é que eu estou vendo cada vez mais a igreja evangélica protestante, fazendo seminários sobre descanso. Qual é o sentido? Qual é o sentido? A gente tem que ensinar aqueles que caminham com Deus ter que descansar. E eu não estou falando do descanso de você parar. Eu, por exemplo, para mim é facilmente parar. E agora eu coloquei uma rede na minha casa. Gente, está magnífico. Tá assim, uma coisa linda. Ontem eu tirei um cochilo como uma boa senhora que sou. Depois do almoço na minha rede. Foi uma coisa assim extraordinária. Não é um problema para mim ter que parar. A pergunta é, será que da mesma forma física que é o descanso, eu descanso também na minha fome? Será que eu acredito que Deus ele é o Deus da minha provisão e é Ele que vai me dar saúde para eu trabalhar?
Será que eu acredito que Deus é o Deus da minha segurança ou eu preciso comprar um monte de spray de pimenta e de arma de choque para andar na rua? Será que eu acredito, será que eu descanso nos atributos de quem Deus é? Porque o parar é o de menos. A minha pergunta é, as suas fomes estão sendo saciadas no autor da fome? Porque as fomes que nós temos podem ser inúmeras. Você pode estar andando à procura de alguém que tente, de alguma maneira, suprir a sua fome. Talvez o casamento, talvez a maternidade, talvez a solteirice, talvez a masculinidade hétero top, talvez a feminilidade açucarada acima de tudo. E tudo isso sem a direção do autor. Porque como nós somos fome, é óbvio que nós vamos procurar coisa criada para tentar nos sustentar, porque a gente esquece quem é o autor da nossa fome. Então talvez você esteja buscando seu alimento em um tanto de coisa criada. Tem uma mulher nas Escrituras que ela chama muito a minha atenção e provavelmente ela já chamou a sua. É a irmã samaritana. Pense numa bichinha com fome. Fome de relacionamento, fome de pertencimento, fome de ser aceita, fome de identidade. Então, quando nós introduzimos o nosso tempo essa noite, falando a respeito de mente, logo falamos do coração, não se preocupe, a sua mente não é a sua maior batalha. A sua maior batalha é vencer a sua fome com o pão da vida. A nossa maior batalha é lembrar que o autor da fome se fez banquete. E às vezes a gente olha para o pão da vida e dá com os ombros. Porque hoje, sem Deus, nós continuamos famintos e famintas. Mas a nossa fome é completamente desregrada. E nós nos alimentamos daquilo que tem aparência de nutriente. Porque a nossa fome é tanta, mas às vezes a gente está tão distante do autor da fome que a gente se engana nas aparências de verdade. Uma vez eu comecei a fazer uma dieta. Quem nunca, não é? E aí o Instagram, eu acredito que ele coloca câmeras na nossa casa. E aí eu estou brincando, tá bom, gente? Só uma teoria da conspiração para brincar um pouco. E aí ele ficou ouvindo tudo que você está falando o tempo todo, e eu conversava com as meninas, não estou comendo isso, não estou comendo isso, estou de dieta, estou de dieta, estou de dieta. E aí com isso começa a surgir tudo de nutrição no teu Instagram, né? Olha, perca peso não sei em quanto tempo, faça não sei o que em não sei quanto tempo. Eu falei, eita meu Deus, que gente chata, me oprimindo. É no meu tempo. E aí eu comecei a rolar o feed. E eu estava com fome. Comecei a rolar o feed. Nisso que eu estava rolando o feed, eu passei por um prato muito colorido. E tinha a frase assim, quanto mais colorido o prato, mais nutriente. Aí tem alguém da nutrição aqui? É isso, né? Um negócio dos legumes, dos troços, mas vou te contar um segredo que estava no prato. Foi interessantíssimo. Eu estava com tanta fome e tal. Aí quando eu li a frase, mas automaticamente eu já pensei, vou na feira sábado. Aí eu vou comprar legume, verdura, vou comprar as coisas. Quando eu olhei de novo pro prato, era um prato de M&M's. Entendeu? Era M&M verde, M&M amarelo, M&M rosa. Que filho de Belial. Me enganando. Mas o que eu quero ilustrar para vocês aqui essa noite é como que a gente se alimenta de aparência de nutriente. Rapidamente aquele prato ali, ele pode te enganar e dizer para você que ele vai te sustentar, que tem tudo que é vitamina. Tem. Se você manter nesse ritmo aí, de repente uma diabetes que te espera daqui a alguns anos. E pode te apresentar inúmeras outras coisas. Mas a ilustração tem a ver com as aparências de verdade com que a gente se sustenta. Então, quem é você e quais são as fomes que você tem? Como a gente se relaciona? A gente se relaciona com a verdade ou a gente se relaciona com a aparência da verdade? A gente consome porque de fato a gente precisa
Ou a gente consome porque a gente é controlador e a gente vai se dar o que a gente acredita que merece. A gente come porque de fato nós estamos com fome ou é porque a gente quer engolir a tristeza e a ansiedade de alguma maneira? Quem nós somos e quais são as nossas fomes? Então, mais uma vez, quando a gente introduz falando de mente e essa coisa que tem que decantar e chegar no nosso coração, é no nosso coração, na nossa cabine de comando, que o Espírito Santo vai soprar sobre nós quais são as nossas fomes. Porque nós somos fome. Você não tem, minha amiga, meu amigo, fome de algo que te supra. Você é fome de algo que te supra. Você é fome de algo, alguma coisa que te satisfaça. Você é fome de alguma coisa que traga sociedade. Só que o curioso é que essa fome, ela nunca é saciada. Porque coisa criada não tem competência para satisfazer coisa criada. Só o Deus incriado possui a nutrição exata na medida certa para a satisfação do nosso coração. Então não é a maternidade, não é uma identidade, não é um certificado, não é um vício em pornografia. Tudo isso só vai te dar cada vez mais fome. E acredite, essa fome, ela só aumenta. Só aumenta. E quanto maior o monstro fica, coisa criada vai tendo menos competência de saciar. É só o Deus incriado que pode fazer isso. Por isso que a gente não pode partir da primícia que nós somos frutos da nossa fome. Nós não somos frutos da nossa história. Porque se eu acredito em tudo isso, gente, eu simplesmente rasguei estrutura e direção. Quem é Deus? Que história é essa de que eu sou imagem e semelhança? Eu rasguei. Eu acredito que eu sou a minha fome. Então eu me apresento para você mostrando o meu fruto. E o meu fruto é a fome. Sendo que, na verdade, nós precisamos abraçar o que a Bíblia diz que nós somos. E não acreditar que nós somos fruto daquilo que fizeram de nós. A Bíblia ela vai ter vários textos afirmando o Deus que existe, o Deus que fala, o Deus que relaciona, o Deus da apreciação estética. E o que eu acho mais interessante é que nós podemos fazer esse apontamento de que Deus é para o outro. Mas quando a gente quer saber quem nós somos, a gente dá um Google. Eita, hoje eu acordei sem libido, deixa eu ver o que eu sou. Assexuado. Mas você não era o que sai da boca de Deus até 5 minutos atrás? E aí? Eita, hoje eu acordei assim, sabe lá Deus como, né? Porque o pessoal está acordando, cada mergulho é um flash. Como diria uma novela antiga aí, não assista novela. E toda hora você está acordando de uma forma diferente, porque na verdade o que a gente busca é pertencimento. O que a samaritana buscava também era pertencimento. A minha pergunta é, como é que a gente pode pertencer à coisa criada se a gente tem que pertencer ao Deus incriado? A conta não fecha, gente. A conta não fecha. Só que se eu e você não anunciarmos que tem um Deus incriado que já deu identidade, a fome só aumenta. E para quem não sabe, parafraseando o livro da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Qualquer um. Então talvez você esteja em sofrimento, você está passando por um luto. E eu não estou falando só o luto de alguém que você perdeu, que faleceu. Pode ser um rompimento, um casamento que não funcionou, que infelizmente caiu em divórcio. Luto também faz parte das coisas ordinárias do dia a dia. E aí, para você não passar por esse luto, porque nós esquecemos que o crente, ele também tem que lamentar, porque o lamento faz parte da vida espiritual, a gente compensa com a direção errada da estrutura do prazer. Então, para eu não sofrer,
eu compro. Para eu não chorar, eu como. Ai, Mari, sou evangélica, sou celibatária, estou sem ter relação sexual há 10 anos. Coisa linda. E a sua mente, as fantasias sexuais, como vai? E os doramas da vida que você anda assistindo, ficando toda românticazinha da estrela, como vai? É para isso que me chamaram. Como é que anda a fantasia aqui? Quem é você aqui dentro, onde eu não posso ver e só quem tem acesso é o Espírito Santo? Nossa, sou celibatária, crente até umas horas. Não estou dizendo que você não é. Só me preocupa onde você está alimentando essa fome que está aí. Porque tem menores aqui? Se tiver, vocês ouviram coisa bem pior na escola, eu tenho certeza. Tá bom? Então, tem não? Coisa linda. Não façam cara para mim de ai que susto. Não mintam para mim. Hã? Tá online? Eita, Deus abençoe, coisa linda. Tá assistindo com o papai e com a mamãe? Mas me preocupa esse boom, essa ascensão que está tendo. E eu quero falar isso com muito amor e cuidado. Por favor, receba isso com amor, tá? Essa coisa da fantasia, da comédia romântica, da novela, dessa... Oh, Jesus, me ajuda a falar isso bem, comunicar isso bem. Dessa romantização do amor. Gente, deixa eu te contar uma coisa. O amor não é romântico. O amor morreu para que você fosse amado. O amor não é romântico. Para com essa loucura. Não estou dizendo que você não pode ter um momento de fofura. Coisa linda. Agora, no dia mal, o que sustenta o casamento em uma relação é o pacto da aliança. O amor é secundário. Ame a Deus acima de todas as coisas. Cuidado com essas doramas aí. Porque isso, na verdade, é um pezinho, sabe aonde? Na fantasia do que você provavelmente gostaria de estar vivendo. Na cultura que você queria estar inserido. Tem espaço para isso. Se você só gosta para relaxar, tá tudo bem. De verdade. Tô aqui para detonar teu BTS, tua dorama, não. Pessoal lá, né? Lá é Coreia o quê? Não sei. Coreia. Norte? Deve ser. Deve ser. O jovem, agora ninguém sabe de nada, ó. Não, eles sabem. Ah, sabem. E eu estou dizendo que tem espaço para isso. Só quero te dar uma sugestão. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Cuidado com o nosso coração. Eu costumo dizer por onde eu passo que a comédia romântica nada mais é do que uma maneira de acessar a mulher com a pornografia feminina. Cuidado com a comédia romântica, porque ela pode virar uma masturbação psíquica. Você fica tanto naquele campo da fantasia, tanto, que quando você olha para a benção que você tem do lado, você chora. Por que Deus não é aquilo ali? Porque aprove ao Senhor, minha irmã. Agradeça. Então, assim, isso me preocupa, porque eu vejo que isso está tomando muito tempo do coração. Tal como me preocupa, muitas vezes, as conversas masculinas, e aqui vai o meu temor a respeito das fomes também, tá bom? Com esse excesso do momento. Eu não estou dizendo que mulher não pode falar disso, porque hoje o mundo está tão complicado que a gente tem que justificar cada frase que a gente fala. Nossa, convidaram uma moça para falar na igreja machista, você tinha que ver. Calma, ambas as pessoas podem dialogar sobre isso. Mas sejamos mais honestos que existe um campo masculino maior dentro desse assunto que eu vou falar agora, que é o assunto da política. Não estou dizendo que mulher não fala sobre. Todo mundo compreendeu? Mas que, de fato, homens acabam discutindo mais isso por causa de cultura e muitos outros fatores. Tudo bem? Então, me preocupa, enquanto um lado A
está buscando ter uma vida amorosa e romântica em outros meios, o homem aqui está buscando ser o salvador da pátria. Porque tudo agora é uma corrente do WhatsApp. Tu já viu esse vídeo aqui? Tu já viu esse outro vídeo aqui? E você vai gastando tempo com aquilo. E deixa eu te falar uma coisa. Com aquilo que você gasta mais tempo, provavelmente isso é o ídolo do seu coração. Cuidado com a sua fome. Cuidado com a sua fome. Porque para quem não sabe para onde está indo, mais uma vez parafraseando, qualquer caminho serve. Então talvez na sua cabeça de macho e fêmea, você esteja fazendo um favor para o mundo. Não. Faça um favor a si mesma e seja acolhida pelo amor de Deus. Seja acolhido pelo amor de Deus. Porque se a gente viver dessa maneira, tentando suprir as nossas fomes com coisa criada, a conta não vai fechar. E você vai viver uma constante agonia. Agonia. Eu estava lendo um artigo, poxa, esqueci o nome da autora. É um livro chamado Geração Dopamina, é de uma psiquiatra. E o mundo, ele está tendo uma overdose de dopamina tão grande que os psiquiatras eles estão se reunindo. Lembra da estrutura que eu falei? Nós temos uma estrutura para o prazer, gente. Coisa boa. Coisa boa é sentir prazer. Coisa boa é você estar com fome e comer aquele patezinho de frango, aquele cafezinho gourmet. É coisa linda. Para quem ainda não foi salvo por Jesus, tomar aquela Coca-Cola geladinha. Né? Rindo, um monte de aqui descrente. Mas isso é prazeroso, né? Mas o fato da gente estar buscando de forma exacerbada esse prazer, denota também o nosso coração. Eu não quero sentir dor, então eu vou camuflar, eu vou disfarçar. E aí esse livro vai falando sobre a multidão de pessoas que estão tendo muito tipo de psicossomatia, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Mas uma das coisas que ela fala é um novo momento. E se você não compreender bem minha fala, a gente pode conversar, mas eu espero ser clara. Esse momento da ansiedade coletiva. Mas é por quê, Mari? Primeiro, eu acho que a gente tem que sempre lembrar do pressuposto do pecado. Tá bom, gente? Então, o pecado entrou no mundo. Mari, então a minha ansiedade é pecado? Já calma. Lembra sempre que o pecado entrou no mundo. Se o pecado entrou no mundo, certeza que o nosso corpo está sofrendo expressões desse pecado. Ok? E aí, por conta dessa expressão do pecado, talvez você seja uma pessoa controladora e você dá um novo nome para isso. Eu sou sistemática. Eu sou planejada. Eu sou planejado. E tá tudo bem você ser. É bíblico você ser planejado. É bíblico. Esse povo que deixa a vida levar, igual o ministro Zeca Pagodinho diz, isso está errado. Está errado. Isso é parte de uma cosmovisão hedonista, existencialista, na verdade, uma pessoa que vive como se o tempo é aqui agora e acabou. Não, isso é só existir, e não é para isso que a Bíblia nos chama. Mas a minha atenção aqui a respeito do livro para você é lembrar o tempo todo que nós somos um homem que deseja. Lembra, Nefesh? Se eu sou um homem que deseja, eu não conheço profundamente o autor do meu desejo, eu começo a pegar coisas para eu controlar, para suprir essa minha fome. Seja uma planilha no Excel, seja a quantidade de foto no Instagram, seja vídeo novo para o TikTok, seja o consumo da dorama para dormir, seja o que for. Seja, infelizmente sem temor do Senhor, compartilhar um monte de fake news em nome do nacionalismo cristão. Amém. Em nome de quem? Quais são as nossas fomes? Deixa eu te contar um segredo que eu tenho certeza que a liderança dessa igreja já te contou. Eu, como cristã, eu sei exatamente o que eu posso postar e o que eu não posso no meu Instagram. Sabe por quê? Porque o mundo está vendo o Cristo que eu revelo. Qual é o Cristo que você está revelando nas suas plataformas? Se você tem fome de Jesus, eu tenho certeza que é de Jesus que você está falando lá.
Se você tem... Maria, eu não falo só de Jesus, mas eu trabalho com moda, mas eu falo de moda com cosmovisão bíblica. Isso pode mudar a estrutura de pensamento de alguém. É você falar da autoimagem, lembrando que você é a imagem de Deus. Isso é sensacional. Então, do que nós temos fome? Quais são as nossas fomes? Nós precisamos lembrar, e eu gosto muito de contar essa história, da tentação de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, essa história sempre me chama muita atenção. Porque Jesus, uma bênção, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um homem muito bom. Jesus é levado até o deserto pelo Espírito para ser tentado. E me chama muita atenção porque Satanás ele aparece exatamente no momento da fome de Jesus. E Satanás não tenta Jesus em qualquer fome. E eu quero que você fique atento nisso aqui. Satanás não vai te tentar em qualquer fome. Talvez você não tenha fome do consumo de roupa, mas talvez você seja um vaidoso religioso. Ama que todo mundo saiba que você não falta um culto na igreja, que és uma bênção. Satanás não vai te tentar se você não tem fome de internet. Eu nem ligo para a internet. Eu preciso ler, eu amo ler. Então Satanás provavelmente ele vai fazer, sabe o quê? Lê esse livrinho aqui, não se relaciona com ninguém não. Só que até onde eu sei o evangelho é o evangelho da comunhão também. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Satanás vem diante de Jesus, ele tenta Jesus. Em todas as tentações de Satanás tem um propósito. Fazer com que Jesus usurpe ser. Que ele seja tentado a ser como Deus é. Ei, transforma essa pedra em pão. Tu não é o filho do homem? Tu não é Deus? Ei, se joga daqui de cima. Se você der ordem aos teus anjos, eles não vão te salvar? Satanás sabe exatamente as fomes que a gente tem, porque ele sabe que o pecado entrou no mundo. Então, se o pecado entrou no mundo, não significa que os nossos desejos são todos eles bons. Nós temos uma estrutura de desejo. A direção que nós vamos dar para esses desejos, aí sim, nós vamos declarar quem nós amamos de verdade. Mas o que me chama mais a atenção nesse diálogo de Jesus com Satanás é que quando Jesus não sucumbe às palavras de Satanás, quando ele não se submete, quando ele não crê, eu acho isso sensacional, porque a minha cabeça, que é uma cabeça da fantasia, eu sempre imagino os anjos vindo e servindo a Jesus. Servindo a Jesus, porque ele entendeu o lugar dele de filho, ele entendeu a parcela dele na história. Ele não foi levado pela fome de qualquer coisa, porque ele tinha uma fome muito maior, que era satisfazer a vontade do Pai. Mas isso é só revelação. Para de tentar entender o Evangelho de forma cognitiva. A leitura, o aprendizado da palavra tem que fazer parte da nossa vida. Mas revelação é só o Espírito Santo. E caminhando para o final, a gente tem que lembrar o tempo todo de que as nossas fomes estão aí, mas as nossas fomes não são qualquer fome, não é qualquer fome. A nossa fome tem uma estrutura. Volte para o início de tudo. Volte para onde a sua fome começou. Se ela começou no Éden, não supra ela na Netflix. Se ela começou no Éden, não supra ela enchendo o seu carrinho da Shein. Por favor, não compre roupas que tenha tráfico humano, trabalho escravo. Você é crente. Apontei o dedo mesmo. Não é? Se a sua fome começou no Éden, não tente suprir ela com doses exacerbadas de açúcar. Se a sua fome começou no Éden, não tente suprir ela mexendo no seu celular e buscando toda a dopamina que você pode. A sua fome tem um autor. E para o autor da sua fome, tem o banquete. Tem o banquete. Então, o que eu quero trazer para você é que todo mundo que você imaginar
Quando você pensar assim, nossa, conheço um rapaz ou uma moça que está transicionando de gênero. Você vai aprender uma coisa espetacular. Você vai respirar. E você vai perguntar, qual será a fome dele ou dela? Esquece olhar para o fruto. O Titanic bateu não foi por causa do iceberg, foi por causa da arrogância do Titanic. Então a arrogância levanta no nosso coração ídolos. E para não abrir mão daquilo que a gente sente, pensa e deseja, a gente prefere morrer batido no iceberg, mas não dá passos atrás. Só que eu conheço um Deus que, se preciso for, ele transforma a gente em bicho, como ele fez com Nabucodonosor, para mostrar que ele é soberano. Então tem muita gente que só está com fome, está perdido, sofrendo, chorando. Você não faz ideia de quantas pessoas que eu encontro por aí, gente, que estão com seus corpos mutilados. Esses dias eu estava andando com meu irmão na rua, tive o privilégio de passar lá no meu país, Rio de Janeiro, semana passada. E estava um sol, Rio de Janeiro, né? E tinha um rapaz caminhando na rua, um sol, pense no sol do Rio de Janeiro. Foi o dia que deu o negócio lá do deserto do Saara, lembra? E ele estava de moletom. E aí meu irmão falou assim, que menino doido de moletom. Na hora que eu olhei para o menino, eu falei, não é não, irmão. Provavelmente está com os braços mutilados e está escondendo. Porque tem fome de pertencimento, de identidade. Mas como não sabe como lidar com a sua fome, se corta, sabe para quê? Tenta suprimir a dor com outra dor. Eu quero contar uma coisa para vocês com muito amor e respeito. Eu sou missionária em tempo integral numa organização. E há alguns anos eu estou trabalhando no treinamento na área de sexualidade e aconselhamento bíblico. Se vocês soubessem o que acontece no primeiro dia de aula, vocês celebrariam comigo o que Deus está fazendo. Teve uma aula, e eu já sabia, a gente sabe que o povo tem fome porque eu tenho fome. Eu entrei na sala de aula, não lembro quantos alunos eram. Eu sentei na mesa, porque eu sou zero educação, vocês já viram. Sentei na mesa, dei bom dia e perguntei o que eles esperavam do curso de sexualidade, por que eles estavam ali. Eu só fiz essa pergunta. Eu ouvi. Eu sou ninfomaníaca, eu não aguento mais transar com qualquer pessoa. Eu tenho vida dupla, eu não aguento mais ser uma pessoa na igreja e uma pessoa do lado de fora. Eu sou viciada em pornografia, eu não aguento mais, eu preciso, isso aqui é minha última atacada, eu quero morrer. Eu não aguento mais, eu sou dependente emocional, eu quero ficar com gente o tempo todo. Eu não aguento mais, Mário, o desejo que eu tenho, toda hora eu quero sucumbir, eu não aguento mais. Eu não dei aula, eu fiquei sentada na mesa, de 9h30 da manhã a 12h30. Só ouvindo o relato de uma igreja que estava pedindo socorro. Porque as pessoas estão com fome. E a gente conhece o pão da vida. É nosso papel anunciar ele. Porque ele é suficiente para qualquer fome. Ele é suficiente para qualquer desejo. Quando a samaritana reconhece quem Jesus é, isso me quebra. Porque ela, como uma boa crente, como uma boa religiosa, cita para ele até versículo. Você é maior que Jacó? Foi ele que fez o poço. Às vezes eu acho que samaritano era eu, no Rio de Janeiro. Foi ele que fez o poço. Quem é você? Aí ele, ei, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Numa paciência, igualzinha que eu tenho. E aí Jesus continua, né? E um diálogo. É muito interessante que para os diálogos acontecerem, precisa ter verdade. Então, quando a samaritana ela é impactada pela presença do Cristo, e ela pede, então me dá dessa água.
Eu tenho sede, Jesus. Eu tenho sede de afeto. Eu tenho sede de pertencimento. Eu tenho sede de amor. Eu tenho sede de família. Eu tenho sede de feminilidade. Eu tenho sede, Jesus. Você dá conta de toda a minha sede? Ele podia ter falado assim, eu dou. Mas ele vai lá e fala assim, vai lá e pega seu marido. Chama ele. Por quê? Porque Jesus tinha acessado a história daquela mulher. Porque Jesus, ele não redime só a alma, ele redime a história, ele redime o corpo, estrutura e direção. Então ele entra na história da samaritana e ele pergunta, e aí, tá com fome, tá com sede de quê? E ela, vrá. E ele fala, vai lá e busca teu marido. Ela, não tenho marido. Aí ele, bem disseste, que já teve muitos, esse agora não é seu marido. E aí Jesus vai chegando no coração daquela mulher e descobre que tem ali um ídolo. O desejo dela era maior do que o desejo de se submeter à palavra de Deus. E ele vai e retoma o lugar dele, porque o rei do reino precisa reinar. E enquanto a nossa fome estiver sendo suprida por coisa criada, Deus continua no banco dos réus. Mas o convite dele é para saciar todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, que a gente possa entender, e eu vou fazer uma linha do tempo breve para a gente amarrar bem tudo que a gente falou essa noite. Então, a gente iniciou falando o tempo todo a respeito de uma vida examinada. E que a gente se move, que a gente existe em cima daquilo que a gente crê. E o nome que a gente dá para isso é cosmovisão. Que é essa visão de mundo que é o nosso alicerce, é onde a gente coloca o pé. E dentro dessa visão de mundo a gente vem o quê? A gente descobre identidade. Então a minha visão de mundo vai dizer quem eu sou. E não necessariamente a palavra verbalizada tem a ver com a ação tomada. Porque eu me movo e existo pela minha visão de mundo. E aí a gente caminhou mais um pouco e descobrimos o conceito de Nefesh. E dentro de Nefesh, que é fome, que Deus nos formou fome, nós falamos sobre inúmeras fomes. Lembram? Sobre diversas fomes que a gente pode ter. Seja do dorama, seja da discussão política, seja da estrutura de pensamento, seja de você ser hétero, top. Seja de todo que é tipo de fome que você tem que ter. Se não for uma fome de Deus em primeiro lugar, estamos em pecado e é necessário que a gente se arrependa. E aí a gente finaliza, lembrando que o rei do reino, o autor do coração, ele toma o nosso coração. E uma vez que ele toma o nosso coração, a gente não tem mais crise de pertencimento. A gente não tem mais crise existencial, porque o dono da vida chegou. E agora, através da ação do Espírito Santo em nós, a gente submete o que a gente deseja nele. Porque eu vou fechar isso de novo. Não é sobre deixar de sentir, gente. Mas é sobre renunciar o que se sente. Quando você achar que é impossível, leia os 10 mandamentos. Quando você achar que é impossível, eu vou te dar uma sugestão melhorzinha. Pense em Jesus. Quando ele foi acolhido para ser crucificado, e ele só se calou e foi. Enquanto Pedro já sacou uma espada e... Pedro não renunciou, mas Jesus sim. Não naquele momento, tá? Pedro não renunciou naquele momento, mas Jesus sim. Então é sobre isso. É termos a nossa fome direcionada por ele, porque a estrutura de fome não vai embora. É bíblico. Mas que a nossa fome seja direcionada nele e por ele. E que a gente possa se mover nisso. Amém?